Esse é o som que anuncia a democracia aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, né? E nós estamos mergulhados já nessa cobertura, afinal de contas, eles já estão se movimentando nos bastidores e você precisa da informação para escolher o seu candidato. E a Rádio Bandeirantes tem trazido os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo aqui, nesse início já de cobertura das eleições 2022. Já passaram por aqui alguns dos nomes que estão aí colocados pelos partidos para entrar nessa disputa e hoje nós estamos recebendo mais um deles aqui, o governador em exercício no estado de São Paulo, vice-governador Rodrigo Garcia, que é o pré-candidato do PSDB à sucessão de João Dória aqui no Palácio dos Bandeirantes. Governador, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, um prazer tê-lo conosco aqui no nosso estúdio. Bom dia, Pedro Campos, bom dia, Eduardo. É um prazer poder falar com o Jornal Gente nessa manhã aqui de segunda-feira, né? Semana entre Natal e Ano Novo, né? Semana onde o trânsito dá uma trégua, mas os problemas continuam. Então nós estamos aqui trabalhando à frente do governo de São Paulo. O governador Dória tirou alguns dias merecidos de descanso e eu tenho cumprido a agenda aqui de governador aqui na capital e no interior também. Fizemos bastante entrega de obras e programas no interior de São Paulo e essa semana também é uma agenda intensa de trabalho aqui na Grande São Paulo, Pedro. A gente vai falar sobre essas coisas todas, né, e também sobre a movimentação política, mas eu queria começar falando sobre a Bahia, né, o governo do estado de São Paulo, o senhor aí como governador em exercício, quais são as providências tomadas, né, e outras que serão tomadas a partir de agora para ajudar esse estado brasileiro que foi devastado pelas chuvas aí nos últimos dias? Olha, primeiro todo o apoio do governo de São Paulo. Assim que soubemos das chuvas, enfim, do que ocorreu na Bahia na madrugada de sexta para sábado, eu conversei no sábado de manhã com o general Campos e nos colocamos à disposição do governo da Bahia para ajudá-lo. E como é que nós ajudamos, né? Nós encaminhamos uma tropa e uma equipe de elite para lá com aviões, helicópteros, barcos e 36 agentes do Corpo de Bombeiro que estão vinculados à questão da Defesa Civil, que conhecem todos os problemas de alagamento. Essa equipe de São Paulo, portanto, está lá. Ela se somou à equipe de outros estados, Pedro, que ofereceram ajuda à Bahia e nesse momento, enfim, nós estamos ajudando no resgate, na orientação das vítimas da Bahia. Infelizmente ainda há previsão de chuvas para o sul da Bahia, então toda essa mobilização continuará nos próximos dias para que a gente ajude a Bahia a superar esse momento de dificuldade. Infelizmente as chuvas de verão são sempre grandes, elas trazem estragos, né? E dessa vez no sul da Bahia. Então o apoio de São Paulo e outros estados para que a gente possa apoiar a população baiana nesse momento. Governador, é verdade que esse aumento brutal do preço da gasolina por causa do ICMS fixo em percentual, mas não em uma em cima da outra, encheu os cofres dos estados, especialmente de São Paulo? Eu diria, Eduardo, que a inflação ajuda os governos. Infelizmente, o preço não só da gasolina, mas de tudo subiu, né? Se a gente vai hoje no supermercado, com o mesmo dinheiro, você compra bem menos coisas do que há um ano atrás, né? Então, a inflação no Brasil voltou a ser realidade. Depois de 20 anos de estabilização econômica, de inflação controlada, se perdeu o controle da inflação no Brasil. Isso é muito fruto de um desequilíbrio fiscal de contas públicas, né? Quando o governo gasta mais do que arrecada e o Estado brasileiro gasta mais do que arrecada já há anos. Quando o governo desequilibra suas contas, um dos resultados é a inflação. E quem paga a inflação são os mais pobres, né? Então, se você olhar a gasolina, a energia elétrica, os preços administrados, os preços de alimentos, por exemplo, tudo isso subiu. O ICMS e os impostos é um percentual desse valor. Naturalmente, toda a arrecadação do governo federal, do governo estadual e do governo municipal aumentou. O que você precisa ver é o que você faz com esse dinheiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, Eduardo, nós temos um plano de metas, que é um conjunto de obras, de serviços, que desde o primeiro dia do nosso governo a gente estabeleceu. Esse plano de metas custava, até o começo dos anos de 2020, até janeiro, fevereiro de 2020, cerca de 76 bilhões de reais para executar esse plano. Hoje nós estamos com um valor quase de 90 bilhões para executar o mesmo plano. Então, você arrecada mais de um lado, mas gasta mais de outro para fazer a mesma coisa, né? Então, a inflação, ela é uma ilusão. Você acha, então, que você tem dinheiro para fazer as coisas no governo, quando você vai fazer, é muito mais caro do que você previa, né? E é isso que nós estamos vivendo, infelizmente, no Brasil. Governador, qual é o ponto da reforma tributária que é o mais importante na visão do senhor para ser discutido no começo do ano que vem? Porque há muito tempo a gente fala de reforma tributária,
São muitos pontos, é uma proposta muito complexa para a gente falar num programa de rádio aqui, temos outros temas para tratar. Qual o principal ponto que precisa ser enfrentado aí na tua opinião? O principal problema de imposto no Brasil é justamente o ICMS. O ICMS que cada estado tributa do jeito que quer, cria-se uma guerra fiscal, você sai de um estado, atravessa a fronteira, no outro estado a regra é diferente, então eu diria que o primeiro ponto da reforma tributária era a simplificação. E depois você estabeleceu uma alíquota modal de ICMS para o Brasil todo, para que você pudesse não ter essa guerra fiscal, que ela é danosa. E acho que o principal também, o segundo ponto, Pedro, é você parar de tributar a produção e tributar o consumo, como os países desenvolvidos fazem. Então não interessa onde a fábrica está, interessa onde o produto que a fábrica fabrica é consumido. E aí você criaria uma estabilidade econômica e fiscal no Brasil, né? Então eu sou defensor... Mas São Paulo não perderia com isso? Perderia no curto prazo, mas a médio prazo ele passa a ganhar. Inclusive essa foi uma discussão importante no começo do governo, onde São Paulo apoiou a reforma tributária que se tributa o consumo, porque a gente acredita nesse modelo. Não é porque São Paulo perde num primeiro momento que você vai deixar de analisar essa proposta. Então você faria um processo de transição, e nós propusemos 10 anos de transição, acreditando que a tributação no consumo, a médio prazo, será melhor para o Brasil. Sendo melhor para o Brasil, é melhor para São Paulo. Mesmo que num primeiro momento você perca a arrecadação. Mas você tem que acreditar no modelo. Os países desenvolvidos tributam o consumo e nós acreditamos que o tributo do consumo é melhor do que o tributo da produção. Governador, uma questão que tem aparecido aí como panaceia, solução para todos os problemas nos últimos tempos, é privatização de tudo. Sendo que nós tivemos algumas tentativas bem frustrantes, inclusive. O Maracanã foi privatizado e não funcionou, voltou para trás. Várias rodovias têm pedágios absolutamente escorchantes. Os aeroportos tiveram que ser devolvidos, pelo menos 5 dos que foram privatizados. Ou seja, uma sanha em se livrar das coisas que depois acabam voltando. E um outro ponto que me preocupa muito também é a mudança de monopólio. Sai do monopólio público e vai para o monopólio privado. Fica com uma empresa há 30 anos, ela cobra o quanto quiser do serviço e muitas vezes não fica muito melhor do que a gente tinha. O senhor acha que é uma solução para tudo? Ou precisa ser, depois dessa... vamos tudo privatizar, agora a gente aprendeu a fazer e vamos usar melhor esse critério? Eu acho que tudo que você usa com parcimônia, né, e com cuidado, Eduardo, é o bom caminho. Acho que a concessão, a privatização de serviço público, ela é sim um bom caminho para você prestar bons serviços públicos, mas ela não soluciona tudo. Então eu sempre defendo que os serviços eles podem ser públicos, eles não precisam ser estatais. Então se você acreditar, e São Paulo tem boas experiências históricas em relação a isso, que você fazendo a concessão, você deixa de ter uma despesa pública naquilo, mas você vai ter uma boa regulação, você vai ter uma boa agência de regulação de serviço público, você vai ter marco regulatório claro, segurança jurídica. Se você tiver um problema, você retoma essa sua concessão. Então, eu acredito sim na concessão de serviço público, mas ela não pode ser subterfúgio e desculpa para que você resolva todos os problemas do Estado. Tem coisas que você não delega. A polícia, você não pode delegar. A saúde pública, o SUS se mostrou um serviço importante. Agora, você não precisa ter um SUS 100% estatal. São Paulo tem as organizações sociais prestando quase que 50% do serviço de saúde de São Paulo. E é uma boa medida, né? A própria educação, então é difícil você delegar a educação, a questão do aprendizado, você pode delegar a limpeza de escola, construção de escola. Então, eu defendo sim a concessão de serviço público, mas acho que ela não é o único caminho para você ter uma gestão pública eficiente. São Paulo tem ótimos serviços públicos que são públicos, por exemplo, o Poupa Tempo. Nós inauguramos a unidade número 100 do Poupa Tempo. Olha, tem empresas lá dentro terceirizadas que fazem o Poupa Tempo, mas quem cuida é o serviço público. Quem cuida é a Prodesp, que é uma estatal, né? Então, eu acho que a concessão ela é sim um bom caminho, mas ela deve ser muito bem regulada pela sociedade e pelos governos, né? Agências regulatórias fortes, com autonomia, marcos regulatórios claros, né, para que a gente tenha um serviço público bem avaliado pela sociedade. A segurança pública, né, é uma das principais reclamações aqui dos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Preocupação de quem sai à rua, tem o celular levado por criminosos, né, essas quadrilhas do Pix agora aí que estão aterrorizando. O que o senhor pretende oferecer, né, para o eleitor aqui de São Paulo nessa área da segurança pública para melhorar e dar uma sensação de segurança maior, derrubar esses índices aí que cresceram com a retomada das atividades depois do momento mais grave da pandemia?
Olha, Pedro, São Paulo tem uma história bem sucedida na segurança pública, mas ela não é suficiente para as pessoas terem uma sensação de segurança que a gente gostaria, né? Se a gente olhar São Paulo comparado com o resto do Brasil, né, os melhores indicadores estão aqui, de criminalidade, de furto, de roubo, mas isso é algo que você tem que trabalhar permanentemente, né? No treinamento das polícias, e São Paulo é um exemplo em relação a isso, no treinamento da investigação, São Paulo é, assim, o estado que mais desvenda crime, como tem muito crime em São Paulo, naturalmente pelo volume de população, grande parte dos crimes não são desvendados, mas percentualmente São Paulo é referência para o Brasil. Você tem que continuar nesse caminho. Não tem milagre em relação à segurança pública. Você tem que perseverar no treinamento das polícias, no desvendamento de crimes, né? E na valorização policial. Óbvio que quando você olha agora, os nossos índices estão voltando ao patamar de 2019. Se você comparar 2020 com 2021, você vai assustar. Mas quando você olha num ano normal, que foi o ano de 2019, São Paulo continua sendo o estado mais seguro do Brasil. E qualquer governador que sente na cadeira tem que continuar trabalhando ao lado das polícias, no treinamento e na valorização policial, porque tudo que você faz ainda é pouco perto da sensação de insegurança que a gente tem. Então é perseverar nesse caminho. Os crimes vão mudando de mão, vão mudando de forma. Antigamente o crime ele era muito físico, ele tem muito crime digital, muito crime cibernético, né? Então São Paulo, nós temos que atuar de acordo com a realidade. Hoje nós temos a primeira delegacia digital do Brasil que foi feita em São Paulo para prevenir crimes cibernéticos, né? A questão do celular era um grande problema, continua sendo. Agora você tem mecanismos de travar ou desbloquear o celular. Agora veio o Pix nos últimos 6 meses. Isso é bom para o Brasil, desburocratiza as transferências bancárias, mas é um novo tipo de crime que a polícia tem que estar atento. Então, não existe milagre nem mágica. Você tem que perseverar e trabalhar duro para combater o crime aqui em São Paulo. Governador, a gente tem muitas perguntas aqui sobre saúde, sobre educação, mas eu tenho certeza que o senhor será mais um a confirmar a vinda no primeiro debate, como sempre, historicamente, da Bandeirantes para o governo do Estado. E ali a gente vai ter chance também de discutir muitas dessas propostas para São Paulo. Então, eu vou passar um pouco para a política. e reforço o convite para que o senhor esteja aqui no primeiro debate aceito, da Bandeirantes. Eduardo. Muito obrigado. Então vamos lá. Governador, o senhor vai ser candidato a governador ou aceita ser candidato a vice? Olha, eu, conforme já anunciado pelo governador Dória, Eduardo, assumo o governo no mês de abril. E a única candidatura que eu posso fazer a partir do momento que sendo governador é a candidatura à reeleição. É a candidatura, mais uma vez, a governador de São Paulo. Então, eu sou vice-governador hoje de São Paulo, eleito em 2018 ao lado do João Dória, né? Passo a exercer o cargo a partir de abril e, portanto, sou candidato à reeleição. Não me cabe disputar nenhum outro cargo que não cargo de reeleição. A não ser que eu não dispute nada e essa não é a minha opção. Eu entrei na vida pública muito jovem, me elegi deputado estadual com 24 anos de idade por São Paulo, né? Exerci 3 mandatos como deputado estadual, presidi a Assembleia daqui de São Paulo, exerci 2 mandatos como deputado federal, fui líder do meu partido lá em Brasília, ou seja, tenho uma longa trajetória de vida pública dedicada aqui ao estado de São Paulo, são já 6 mandatos consecutivos que eu exerço, né? Exerci também vários cargos de secretário na prefeitura, no governo de São Paulo, isso me dá experiência e disposição e vontade de poder sim disputar o cargo como governador em exercício agora a partir do mês de abril. Esse modelo, né, de chapa puro sangue que foi adotado pelo João Dória na prefeitura com o Bruno Covas, deve ser o modelo adotado pelo PSDB para essa eleição? Ou a reunião aí de partidos vai abrir espaço para um candidato de outro partido figure aí no polo de vice da sua chapa? Pedro, naturalmente está cedo para se discutir isso, né? As pessoas esquecem que as convenções serão realizadas de 15 de julho a 5 de agosto, né? Lá na frente, muito próximo da campanha. Agora, é natural que num país pulverizado de partidos como nós temos, né, você abra para composição para outros partidos, né? Mas, para ser sincero, nós não discutimos nem a candidatura a vice, nem a candidatura ao Senado. Eu recentemente tive, inclusive, reunido com o Datena, que é aqui do Grupo Band. O Datena, ele tem muita vontade de entrar para a política, eu tenho incentivado que ele possa entrar, então o Datena pode ser, sim, um possível candidato ao Senado na nossa chapa, sem decisão partidária, né? Então, eu acho que nós temos alguns
alguns calendários aí para serem cumpridos. O primeiro deles é a decisão partidária até o 31 de março, né? Então, no mês de março agora do próximo ano, você decide o partido por qual você disputa a eleição. E aí, naturalmente, os candidatos a vice, os candidatos ao Senado, escolhem os seus partidos. E depois, o segundo momento, a própria convenção que homologa o seu nome, né? Eu vim numa composição com o João Dória de um outro partido. Eu era filiado ao Democratas, me filiei no ano passado, nesse ano, no mês de maio, ao PSDB e, portanto, hoje nós somos uma chapa pura. Mas a composição inicial da nossa chapa não era os dois do mesmo partido, né? Então, no momento certo, nós vamos discutir. Eu fico feliz que tem vários postulantes ao cargo de vice-governador. Isso mostra a viabilidade da nossa candidatura. Mas, no momento certo, nós vamos discutir isso. Governador, a própria chegada do senhor ao PSDB agora indica que o partido está mudando. Além da idade do senhor, menos tempo, o senhor vem já de uma experiência política criada em outro partido. O PSDB claramente hoje não é mais o partido de Covas, o partido de Franco Montoro, o partido de José Serra, de Fernando Henrique Cardoso. Ele tem uma outra, até pela passagem do tempo, ele tem uma outra composição. Nacionalmente ele perdeu, inegavelmente, a projeção que tinha em termos eleitorais. Como é que o senhor vê no estado de São Paulo essa possibilidade dessa, não vou chamar de diminuição de patamar, mas de diminuição de votos dos tucanos afetar a eleição dos estados, do estado especificamente? Olha, Eduardo, eu vejo que a social-democracia nunca esteve tão forte no Brasil, porque a social-democracia prevê um Estado, sim, presente, um Estado forte, um Estado que dá oportunidades, mas que, ao mesmo tempo, cuida da população mais vulnerável através das políticas sociais. E o PSDB em São Paulo, ele nunca esteve tão forte como está hoje. Nós temos quase 300 prefeitos e vice-prefeitos filiados ao PSDB, é o maior número da história do partido aqui em São Paulo. Um partido que governa São Paulo há 28 anos, sempre ganhou eleições desde Mário Covas e que agora se revigora com a minha figura, com a figura de outros jovens. Quero lembrar aqui o nosso saudoso Bruno Covas, prefeito de São Paulo, né, que também veio como uma expectativa de renovação do partido no Estado. E São Paulo, ele mostra ao Brasil efetivamente uma boa política de gestão que dá certo e que é renovada todos os anos, a cada 4 anos, pelas urnas, né? Então, São Paulo hoje tem no PSDB, no Diretório de São Paulo, o maior da sua história. Nós tínhamos até, na época do Mário Covas, eu era do PFL, Eduardo, e a gente fazia uma comparação do número de prefeitos. E naquela época nós tínhamos 11 partidos no Brasil. Hoje nós temos mais de 30 partidos e o PSDB tem mais prefeitos do que teve na época de Mário Covas. E prefeitos jovens, enfim, que se elegeram agora pela primeira vez e que filiaram-se ao PSDB com a expectativa da social-democracia aqui em São Paulo. Então, primeiro, eu estou muito feliz de ter vindo para o PSDB. Segundo, sei do papel do PSDB aqui no estado de São Paulo. Com acertos e erros, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos hoje um Estado muito melhor do que nós tínhamos no passado. Terceiro, é o maior diretório da história do partido, com muitos prefeitos, muitos vice-prefeitos, o que mostra a expectativa que eles têm na continuidade do trabalho aqui. Agora, uma continuidade sem continuismo. Cada um tem suas características, né? Você citou grandes líderes do PSDB aqui, como Covas, como o próprio Geraldo Alckmin, que infelizmente deixou o partido há 2 semanas atrás. O Geraldo governou São Paulo por quase 13 anos, né? O próprio José Serra, enfim, Franco Montoro, fundador do PSDB. É natural que todo partido se renova, mas que ele continue representando a sua essência. Eu acredito que o PSDB representa a sua essência, que é a social-democracia aqui em São Paulo. O senhor tem sido o grande adversário de todos os postulantes ao cargo de governador de São Paulo aqui, que já passaram, né, por esse microfone aqui nessa série de entrevistas com pré-candidatos, né? Márcio França, o Boulos, o Arthur Duval, todos eles de alguma forma trouxeram uma crítica, mas a crítica ela passa pela utilização da chamada máquina, né? Eles dizem, o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia estão liberando dinheiro aí para prefeitos para conseguir ganhar a eleição. É mais ou menos nessa linha que a gente recebeu aqui críticas que foram colocadas ao senhor. É claro que eu quero abrir espaço para a sua defesa e para o senhor dizer. Aqui em São Paulo, na Assembleia, tem emenda de relator? Tem essa história que a gente vê no plano federal também ou não? Só faltava os adversários querer que a gente pare de trabalhar, né? É natural que o governo está aí para realizar política pública, para ajudar a população mais vulnerável. Você vê que nesse ano de 2021 nós criamos o maior programa social da história de São Paulo. E por que nós fizemos isso? Porque é necessário, a pobreza aumentou
com a questão do Covid, as diferenças do Brasil foram escancaradas com o Covid, então era fundamental que o governo reagisse em relação a isso e fizéssemos o maior programa social da história, que é o Bolsa do Povo, que tem vários projetos lá dentro, o Acolhe São Paulo, o Vale Gás, enfim, a Bolsa Estudante, ou seja, o maior programa social da história de São Paulo, feito esse ano de 21, ao lado também do maior programa de enxugamento de máquina pública, mostrando que isso não é contraditório, você apoiar a população vulnerável e enxugar a máquina pública. Aqui em São Paulo, nós sempre tratamos o orçamento com grande transparência, né? Que não tem a chamada emenda de relator. É natural que os parlamentares têm direito a fazer as suas indicações nas suas emendas impositivas e o governo paga essas emendas impositivas, não o deputado, mas sim a política pública que ele representa, né? Então, ser acusado de estar trabalhando, de estar ajudando o desenvolvimento do Estado é uma boa acusação, viu, Pedro? Então, eu respeito aí todos os adversários, respeito todos os postulantes que queiram governar São Paulo. São Paulo é feito por todos, por aqueles que nasceram aqui, por aqueles que vieram para cá fazer a sua vida, né? Eu nasci em São Paulo, tenho orgulho disso, tenho a minha raiz paulista, né? Sou do interior do estado, nasci numa pequena cidade chamada Tanabi, passei minha infância e adolescência em São José do Rio Preto, já uma cidade maior, e desde os meus 18 anos moro aqui na cidade de São Paulo, né? Então criei meus filhos aqui, estudei em São Paulo, fiz a minha vida aqui e escolhi a vida pública como uma forma de ajudar a desenvolver São Paulo. Hoje o senhor vai inaugurar um piscinão aí, que é o maior piscinão da região metropolitana aqui de São Paulo, né? Onde que vai ser? Hoje nós vamos começar a obra, Pedro. E é uma história interessante para contar. É o piscinão Jaboticabal. Ele fica na divisa de São Paulo ali com São Caetano e São Bernardo. Esse piscinão provavelmente vai resolver o problema das enchentes ali na Avenida dos Estados, no ABC. E nós estamos há um ano com ele pronto para começar a obra e não conseguimos por problemas jurídicos. Briga na desapropriação, briga no valor da desapropriação, juiz que mandou fazer peritagem, mas graças à perseverança, hoje nós estamos começando essa obra e eu vou sair daqui para lá iniciar esse piscinão Jaboticabal que a gente tem espera na semana aí? Que vai resolver o problema ali de drenagem. E na quarta-feira nós vamos lá na Zona Leste de São Paulo, no Jardim Colonial, inaugurar mais uma estação do monotrilho da linha 15 do metrô. É a última estação da linha 15, né? Lembrando que nesse governo nós inauguramos mais de 10 estações, todas elas estavam paradas quando a gente assumiu, é importante lembrar isso por todos os problemas jurídicos. Então saio daqui, começo o piscinão Jaboticabal, na quarta-feira inauguro o Jardim Colonial, que é a estação do monotrilho. Há 15 dias atrás inauguramos uma estação aqui perto, ali da Vila Sônia do metrô, né? A gente sabe que aqui na capital, mobilidade urbana é fundamental. As pessoas passar menos tempo no ônibus, menos tempo no transporte coletivo, fica mais com a família, fica mais com seus amigos, né? Então estamos trabalhando bastante, essa semana é uma semana de trabalho. Governador, deixa eu voltar um pouco da política aqui para enxuriçar um pouco, ver como é que o senhor está lidando com o assunto. O senhor falou da social-democracia fortalecida. A social-democracia, se você pegar lá esquematicamente, ela seria de centro-esquerda. Mas o governador João Dória abraçou enfaticamente o Bolsodória na última eleição e o senhor era candidato a vice na chapa dele, tanto que foi eleito. Como é que o senhor vai lidar com essa questão? Será uma gestão ligada àquilo que hoje em dia se convencionou a chamar direita? Será uma gestão ligada àquilo que se convencionou chamar de social-democracia de centro mais à esquerda? Qual é o posicionamento do senhor com relação a essa falação que hoje em dia virou um negócio? Saiu na Folha essa semana que 44% das pessoas têm medo do comunismo no Brasil. O que é um absurdo, né? Mas, olhando politicamente na essência, como é que o senhor se define e como é que o senhor definiria a sua candidatura nesse aspecto? Eduardo, eu sou um político de centro, moderado, sempre fui, né? Mesmo durante meus 27 anos na frente liberal, né? O liberalismo é aquele que defende, sim, a social-democracia também, né? Uma via mercado, outra via Estado, partilhando com o mercado. Eu acho que o que as pessoas hoje menos estão preocupadas é com a ideologia.
Elas estão preocupadas com o serviço público de qualidade, elas estão preocupadas com as entregas que os governos fazem. Você quer um governo de centro, de direita ou de esquerda? Não, eu quero um governo eficiente. Eu quero um que funcione. Eu falo as mesmas coisas sobre as privatizações. Tá? Você é contra a privatização? Muito pelo contrário, eu sou completamente a favor da participação privada, desde que funcione. Exatamente. Então as pessoas hoje, a vida está tão difícil que elas querem serviços públicos que funcionem. Eu quero um governo eficiente, seja de esquerda, seja de direita. Mas enfim, você pediu a minha definição, eu me defino como um político de centro e acho que a política pública está aí para resolver a vida das pessoas. Eu não entrei na política pensando em mudar a ideologia de ninguém. Eu pensei em entrar na política lá atrás para fazer as coisas para mudar a vida das pessoas. Seja de direita, seja de esquerda. Quando a gente inaugura um poupa-tempo, eu inaugurei o poupa-tempo de número 100 semana passada, né? E temos mais 114 poupa-tempos em obra. É importante destacar isso. Nos próximos 4, 5 meses, nós vamos mais do que dobrar o número de poupa-tempo do Estado. Você não pergunta e pede carteirinha de quem você votou, ou você é Bolsonaro, ou é Lula, ou é Dória e tal. Mas não é o caso aqui de São Paulo. Pergunta, né? Para dar espaço na política, pergunta para criar emprego, para permitir que participe de governo. Hoje em dia tem pergunta. Infelizmente tem, né? Mas aqui em São Paulo é diferente, Eduardo. Então, você precisa ter um governo que funcione, que resolve a vida das pessoas, né? As pessoas, eu brinco, e ultimamente nós temos falado muito em relação à fome, à miséria, né? Como dizia a música do Caetano Veloso, gente não nasce para passar fome, né? Gente nasce para brilhar. E o governo está aí para tentar dar oportunidade a essas pessoas. Num momento tão difícil, no momento onde as pessoas estão saindo dessa pandemia, ainda com ela presente nas nossas vidas, né? Mas com uma expectativa de dias melhores, de esperança de dias melhores. Eu estou na vida pública para isso, para trabalhar, acordar cedo, dormir tarde. Eu não governo por rede social. Eu acho que isso aqui, você expor o que você faz, você divulgar o que você faz, tudo bem, mas ninguém resolve o problema de ninguém aqui pelas redes sociais. Resolve trabalhando, tomando decisão, todos os dias procurando identificar formas de ajudar as pessoas a se desenvolver. É dessa forma que eu cuido do dia a dia de São Paulo e do dia a dia aqui, desde quando entrei na política, Eduardo. Governador, vou pedir só um minutinho para o senhor, que o Marco Antônio Sabino está aqui conosco no Jornal Gente. Ele tem uma informação exclusiva em primeira mão aqui para compartilhar com os ouvintes. Vou pedir para o senhor ficar no estúdio aí para acompanhar também essa informação chegando agora aqui. Bandeirantes Urgente. Marco Antônio Sabino ao vivo na Rádio Bandeirantes com informação sobre a tarifa do transporte público em São Paulo. Qual que é a notícia, Sabino? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Eduardo. Bom dia, vice-governador Rodrigo Garcia, ouvintes. Então, a prefeitura, que normalmente define nessa época do ano se reajusta ou não a tarifa de ônibus, e vinha trabalhando em estudos sobre isso nos últimos dias, decidiu há pouco que não haverá reajuste de ônibus agora em São Paulo. Esses reajustes são definidos normalmente no final de dezembro e começam a valer no começo de janeiro. Dessa vez isso não acontecerá. Repito, não haverá reajuste de ônibus em São Paulo agora. A decisão do prefeito Ricardo Nunes leva em consideração 2 projetos que estão para serem votados no Congresso Nacional, um que dá subsídio ao óleo diesel e o outro que faz com que haja transferência de dinheiro do governo federal para a prefeitura para cobrir as gratuidades que são dadas, por exemplo, para pessoas da terceira idade, para estudantes. Pois bem, essas gratuidades, quando são definidas por lei federal, a prefeitura aguarda que esse dinheiro venha do governo federal para pagar, para subsidiar a possibilidade de que não haja aumento de tarifa de ônibus. Portanto, enquanto não houver essa decisão do Congresso Nacional, e ela só deve ocorrer em fevereiro, quando voltam os trabalhos do Congresso Nacional, não haverá tarifa de ônibus. Decisão tomada há pouco pelo prefeito Ricardo Nunes. Tá aí, informação em primeira mão com o jornalista Marco Antônio Sabino. Não tem reajuste agora na tarifa do ônibus de São Paulo. O anúncio deve ser feito daqui a pouco aí pela prefeitura. Sabino, obrigado pela informação aqui. A linha tá sempre aberta, né? Repórter é assim mesmo, tem informação, prega fogo no ar aqui. Tem prioridade. Um abraço, Sabino. Obrigado, um abraço. Mas repara aqui, Pedro. Vamos passar a bola ali. Vamos passar a bola ali. Eu vou piorar a bola, eu vou piorar o passe aqui. Repara, governador. Não é que nós não vamos pagar o aumento. Nós vamos pagar o aumento. O dono da empresa de ônibus não vai aguentar o prejuízo que eles nunca têm. Vai entrar com mais dinheiro por subsídio. Seja dinheiro federal, seja dinheiro, no caso
CPTM, metrô, seja Essa é a na pergunta que eu ia fazer prefeitura. pra ele. Por isso que eu estou passando quadrado aqui. Sempre sou eu, cidadão, aliás, o senhor também paga imposto, Pedro, todos nós, que pagamos lá na frente. As empresas, o equilíbrio econômico e financeiro é sempre para elas. Porque quando você paga por subsídio, seja federal, municipal, estadual, é dinheiro de imposto. Dinheiro de imposto somos nós outros cá fora que pagamos. Por que isso nunca se resolve em favor da população? O senhor vai ter que encarar essa também com o metrô e com a CPTM. Vamos encarar, Eduardo. E a decisão do Dória e minha é de não aumentar esse ano a passagem do metrô e da CPTM, que naturalmente vai cobrar mais subsídios, porque subiu a energia elétrica, subiu o salário dos funcionários do Nossa, metrô. aqui também, e ninguém vai estar preocupado em se, olha, vou dar um aumento para você aqui porque subiu. Não, mas quando é o serviço público, a gente acaba pagando de um lado ou do outro. E o dinheiro do orçamento é que vai sustentar isso. A nossa contas é que nós vamos investir aí no metrô e na CPTM quase 600 milhões de reais para evitar o aumento da passagem, né? E essa é uma discussão importante. O Brasil, ele ao longo dos últimos anos, né, com o aumento do preço do diesel, com os contratos de prestação de serviço, ficou muito claro que o desequilíbrio econômico e financeiro, quando é contra a empresa, é contra o Estado, e aí o Estado tem que arcar com o conjunto do seu orçamento. É isso que provavelmente o prefeito vai fazer e o que nós faremos aqui também na capital, no metrô e na CPTM. Governador em exercício do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve hoje no estúdio da Rádio Bandeirantes para a série de entrevistas com pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo. Foi muito bom conversar com o senhor nessa manhã aqui. Boa sorte aí no trabalho e o ano que vem, claro, o senhor vai voltar aqui ao Jornal Gente para falar mais aí sobre as suas propostas e conversarmos um pouco mais sobre São Paulo. Um abraço. E também estará no primeiro debate, como já confirmou aqui. Já confirmei aqui o convite do Eduardo. Não é Castro, não, é da Bandeirantes. Do Pedro Campos e da Bandeirantes. Jamais, o meu prestígio não seria tanto. O prestígio é de uma casa que tem 85 anos. Sem dúvida. Obrigado, sempre o primeiro debate é aqui, né? Então, queria agradecer aqui a oportunidade de falar com vocês, sempre me colocar à disposição e prestar contas do que nós estamos fazendo aqui à frente do governo de São Paulo. Aproveitar para desejar um ótimo ano novo, que 2022 seja muito melhor que 2021, que a gente possa ter essa pandemia cada vez mais controlada e a nossa vida normal de volta. Ótimo 22 para todo mundo. Obrigado, governador. Obrigado.